Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1 em diante. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas, portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos o quê? Sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Leiam comigo agora o versículo 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Oremos. Pai, em nome de Jesus, concede-me nesta manhã a tua graça, a tua unção, a tua sabedoria e todas as condições necessárias para que eu possa ministrar a tua palavra, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a colocar no coração dos teus filhos a tua palavra. Peço ao Senhor que prepare o coração de cada pessoa que está aqui diante de mim nesta manhã, para que ela possa entender a tua palavra, para que ela possa, Senhor, ter condições de também aplicar a palavra que ela vai ouvir nesta manhã em sua vida, Pai, no seu dia a dia. Abençoa-nos nesta manhã, Pai. Fala conosco, que o Espírito de Deus possa estar falando em cada coração, convencendo cada pessoa, trazendo convicção da tua vontade para cada uma delas, Pai. É o que nós te pedimos, em o nome de Jesus Cristo, e que o povo de Deus diga amém. Nesta manhã nós vamos meditar principalmente no verso 8, onde nós estaremos compreendendo como devemos nos preparar para a volta de Jesus. E o apóstolo Paulo, ele procurou apresentar nos primeiros versículos aos Tessalonicenses as atitudes que eles deveriam ter antes da vinda de Cristo. E nós já vemos várias verdades sobre esse assunto. E nessa manhã nós vamos estar aprendendo, entendendo uma outra atitude que nós devemos ter antes da vinda de Cristo. Isto porque o nosso objetivo, pelo menos o meu objetivo, é ajudar você a se preparar para a vinda de Jesus. Dar a você uma ideia correta e bíblica de uma preparação para a volta de Cristo, uma vez que nós estamos vivendo uma época em que muitos pensam que estão preparados, mas biblicamente falando não estão. Muitos acham que estão em condições de aguardar a vinda de Jesus, mas na prática, na realidade da igreja evangélica, nós estamos percebendo que as pessoas, na sua grande maioria, estão muito aquém do que deveriam ser e do que deveriam fazer em relação à volta de Jesus. Então eu creio que o Espírito Santo, por meio dessas palavras que nós estamos ouvindo nos domingos de manhã, tem por objetivo preparar a nossa vida para a volta de Jesus. Você deseja estar preparado para esse dia? Então é importante que você ouça, que você aprenda e que você também aplique as verdades que nós temos aprendido aqui no domingo pela manhã. Fazendo isso, você certamente estará preparado para a volta de Jesus. No domingo passado, nós aprendemos que o dia do Senhor exige vigilância. Se você quiser entender melhor, não esteve presente no domingo passado, você pode acessar o nosso site, na parte de vídeos, e você vai encontrar a mensagem de domingo passado. E hoje você vai aprender que o dia do Senhor exige sobriedade. Você pode repetir isso comigo? O dia do Senhor exige sobriedade. E é importante que você entenda essa palavra. Entenda esta ação, esta atitude, este comportamento. Observe o que diz o versículo 8.
Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Paulo está aqui exortando a igreja de Tessalônica a serem sóbrios, num contexto em que eles estão analisando a volta de Jesus, como esta volta vai acontecer e como eles devem estar quando isto acontecer. Paulo então começa a dizer para eles no versículo 8 que eles devem ser sóbrios. Só que se a gente parar para ler esse texto e não meditar e não compreender o que significa na Bíblia sobriedade, você não vai conseguir compreender a profundidade dessa expressão na Escritura. Por isso, então, que nessa manhã nós vamos analisar profundamente essa expressão sobriedade, para que você consiga discernir o real significado que Paulo disse aos Tessalonicenses sobre essa expressão. Sejamos sóbrios. Sobre o que o texto está falando? Primeiro, ele está falando sobre os que são do dia. Observe o que diz o texto no versículo 8. Nós, porém, que somos do dia. Então, nesta parte, Paulo se coloca no meio dessas pessoas e diz: nós que somos do dia. Ou seja, nós que somos crentes, nós que somos cristãos, filhos de Deus, que estamos na luz, que somos do dia, é para esses que virá a próxima exortação. A próxima exortação não vai servir, não vai ser útil para quem é da noite, mas sim para quem é do dia. Então ele diz: nós que somos do dia, sejamos sóbrios. Então vem a ordem dos crentes serem sóbrios. Esta é a segunda parte que fala o texto. E aí então ele nos informa a forma como os crentes devem demonstrar esta sobriedade. Observe o que diz o texto. Nós, porém, que somos do dia, a exortação, sejamos sóbrios. Como? Vestindo, observe, a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Parece então que Paulo descreve para nós de que maneira nós demonstramos a sobriedade espiritual. Ele não está se referindo a uma sobriedade física, mental, de alguém que não está embriagado, literalmente falando, mas de alguém que é sóbrio espiritualmente, alguém que tem consciência da realidade espiritual. Porque alguém que está embriagado, ele não consegue discernir, entender o que está acontecendo ao seu redor. Ele não consegue pensar direito, raciocinar direito. Por isso, quando as pessoas estão embriagadas, fazem coisas que normalmente não fariam. Por isso, então, Paulo está tratando de uma sobriedade espiritual, de uma sobriedade também moral. Isso é importante você entender. Além disso, o texto também fala sobre as 3 virtudes essenciais do cristão. Virtudes essas que nós já analisamos lá no primeiro capítulo de Tessalonicenses, quando começamos a meditação dessa carta. E mais uma vez o apóstolo Paulo, ele nos apresenta essas virtudes aí no texto. Veja o que ele diz. Vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Então veja, a couraça do cristão, é importante você entender isso. Nesta couraça existe a fé e o amor. Algo que tem por finalidade proteger o cristão. E como capacete, ele apresenta a esperança. O capacete protege o quê? A cabeça do indivíduo. Enquanto que a couraça protege o quê? Os órgãos vitais, do peito, coração, pulmão, etc. e tal. Então, ele diz, como couraça, vista a fé
e o amor. Como elmo ou como capacete, coloque a esperança. É assim que nós temos que estar antes de Jesus voltar. Revestido de fé, amor e esperança. Isso revela a sobriedade. Por quê? Porque um soldado que está embriagado, ele não se prepara para a guerra. Ele não se prepara para aquilo que vai acontecer, até porque ele está perdido, ele está alienado, ele está embriagado. Como ele vai se preparar para uma realidade que está acontecendo? Então, uma vez sóbrio, nós podemos nos preparar de modo adequado para aquilo que vai acontecer. E o cristão se prepara como? Com fé, amor e esperança. Deu para você entender isso? Quem entendeu, diga amém. Muito bem. Resumindo, o texto fala sobre os que são do dia, a exortação dos crentes para serem sóbrios, a forma como os crentes demonstram a sobriedade, as 3 virtudes que os cristãos devem conservar até a vinda de Cristo, refletindo assim a sua sobriedade. Quais são as verdades que o texto está nos apresentando? A primeira verdade é que a sobriedade é uma qualidade ou um hábito que devemos encontrar na vida de todos os crentes, começando da liderança até os membros, até os liderados. Você deve encontrar sobriedade em todos aqueles que se dizem crentes. Observe o que ele diz no versículo 8. Nós, porém, que somos do dia. Quem são do dia? Os crentes. Os filhos de Deus. Ele diz, sejamos sóbrios. Não espere encontrar sobriedade naqueles que estão nas trevas, naqueles que são filhos das trevas, naqueles que dormem à noite. Não, você vai encontrar sobriedade naqueles que são do dia. Então, nós somos do dia, então sejamos sóbrios. Entendeu? A sobriedade é uma qualidade ou um hábito que devemos encontrar na vida dos cristãos. Reforçando mais uma vez que essa sobriedade se refere à parte espiritual do indivíduo. A sobriedade também, a segunda verdade, é exercida quando usamos as armaduras defensivas. Ou seja, quando vivemos pela fé, quando amamos os nossos irmãos e quando temos esperança na vinda de Cristo. Eu demonstro aos irmãos a minha sobriedade quando eu exerço a minha fé em todas as circunstâncias. Quando eu amo você incondicionalmente e quando eu alimento no meu coração a esperança pela vinda de Cristo. Essas 3 qualidades da vida cristã mostram que realmente eu sou sóbrio. Se eu vacilar na minha fé, isso já reflete que eu não estou sóbrio. Se uma hora eu creio, outra hora eu não creio. Se uma hora eu confio, outra hora eu não confio. Isso não reflete sobriedade. Sobriedade é refletida quando alguém tem uma fé constante e firme, independente das circunstâncias. O amor é uma outra qualidade que eu devo demonstrar para qualquer pessoa, incondicionalmente. E aí que está o grande problema do ser humano. O ser humano, ele gosta de ser amado, mas não gosta de amar. O ser humano cobra amor, mas não ama. E nós percebemos isso quando nós temos uma grande dificuldade de perdoar as pessoas. Porque uma das formas de você demonstrar amor é perdoando. Não é falando que ama, é perdoando. E uma hora nós amamos, outra hora nós não amamos. A sobriedade é uma constância no amor. Enquanto você ama, você demonstra sobriedade. Por isso, então, você suporta as pessoas. Você é paciente com as pessoas, você é misericordioso com as pessoas, você perdoa as pessoas, você serve as pessoas, você ajuda as pessoas, ainda que elas não mereçam. Mas você ajuda, porque você está amando.
Ainda que eles não mereçam, você perdoa. Você continua mantendo a sua sobriedade. E é importante dizer que o fato de você perdoar alguém não significa que você, em determinados contextos, deve aceitar certas coisas. Porque às vezes as pessoas elas confundem. Por exemplo, vamos imaginar que você fez um negócio com um irmão na fé. E neste negócio, esse irmãozinho passou a perna em você. Te deu um calote. Não cumpriu a parte dele. Você ficou no prejuízo. Bom, você deve amar esse irmão. Como? Perdoando o que ele fez. E segundo, não fazendo mais nenhum negócio com ele. Simples. Porque as pessoas confundem. O fato de amar, então eu vou continuar fazendo negócio com ele. Não, querido. Veja bem. Você deve amar perdoando o indivíduo. Mas isso não significa que você deve continuar fazendo negócio com ele, porque uma vez que ele não foi confiável, você não pode negociar mais com ele. Deu para você entender? Negociar é uma coisa, amar é outra coisa. Outra coisa importante. Vamos imaginar que alguém foi traído. O marido foi traído pela mulher, a mulher foi traída pelo marido. A mulher deve perdoar o marido. O marido deve perdoar a mulher. Agora, questão se vai continuar junto ou não é outra questão. Porque a partir do momento em que há uma traição, deve haver perdão. Mas não significa que deve continuar a união. Por quê, pastor? Muito simples. Jesus disse que se houver infidelidade sexual, é permitido a separação e o divórcio. Ora, se o divórcio, a separação, está condicionada à traição, significa que o cristão, então, pode se separar uma vez que foi traído. Mas deve perdoar. O problema maior, queridos, é a questão do amar e não da questão do separar. Porque tem pessoas que até se separam, mas não perdoam. Está dando para você entender? Ao passo que um crente sóbrio, ele perdoa, não nutre mágoa, ódio, ressentimento no coração, e não continua com aquele indivíduo por uma questão de confiança. Confiança. Relacionamento se baseia principalmente em confiança. Como eu vou conviver com alguém? Me manter junto de alguém em quem não confio? Que comprometeu o relacionamento? Está entendendo o mistério? Quem está entendendo, diga amém. Amar é imperativo. Eu não posso escolher quem eu vou amar. Eu tenho que amar a todos. Até os meus inimigos eu tenho que amar, disse Jesus. E este amar não tem nada a ver com sentimento. Eu não preciso sentir alguma coisa para te amar. Se eu fosse sentir alguma coisa para te amar, Jesus amar. Eu tenho que amar você. Amar é uma questão de decisão, não é uma questão de sentimento, querido. Então, enquanto eu estou sóbrio, eu amo você. Eu perdoo você, eu te sirvo, sou paciente, etc, etc, etc. A esperança. Esperança também é uma outra qualidade que reflete a minha sobriedade. Porque enquanto as pessoas estão desesperadas diante dos seus problemas, eu continuo esperançoso. Porque eu sei que o melhor virá. Enquanto as pessoas estão perdidas, angustiadas, umas com síndromes do pânico, desesperadas, apavoradas, outras inseguras, outras com medo, outras ansiosas, outras preocupadas, outras deprimidas, eu estou esperançoso. Porque meu foco não está aqui neste mundo, meu foco está naquilo que vai acontecer ainda. Meus olhos não estão aqui embaixo, meus olhos estão lá em cima. Eu não espero nada de bom daqui da terra, eu espero algo de bom lá do céu. Então a minha esperança continua firme, porque ela depende apenas da volta de Jesus. Sabe, eu não consigo entender crentes deprimidos, ansiosos, preocupados e com medo. Isso para mim reflete falta de sobriedade. Ainda que ela esteja vivendo um momento difícil na vida, ainda que ela esteja perto da morte, ainda que ela esteja numa crise financeira, ainda que ela esteja num conflito pessoal com alguém, meu querido, leva mal não, mas quem está realmente
com um capacete da salvação, ela tem equilíbrio mental, ela tem esperança, ela tem certeza de que Jesus vai voltar. E não há nada que um professor de faculdade venha falar que vai comprometer a esperança dela. Não há nada que os amigos ou colegas de trabalho venham dizer que vai comprometer a esperança dela, porque o foco dela está apenas em Jesus Cristo. Às vezes eu vejo pessoas que se dizem evangélicas cristãs, começam a fazer a faculdade, a cabeça dela muda. Estava sem capacete. Dormiu. Dormiu. Tornou-se filho das trevas. Ficou embriagado com as palavras desse mundo. E o pior é que isso está acontecendo direto. O indivíduo ele vai crescendo na igreja, é criança, é adolescente, é jovem, vai só fazer a faculdade que a cabeça muda. Não entendo isso. Será que ele esqueceu que ele era do dia? Será que ele esqueceu que ele deveria ser sóbrio? Que ele deveria manter a esperança dele até o fim da vida? Você está entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo, diga amém. É assim, meu irmão, que a sobriedade se manifesta. Está dando tudo errado na tua vida, mas você continua esperançoso. Está dando tudo certo na sua vida, você continua esperançoso, não porque melhorou a sua vida, mas porque a sua vida ainda vai melhorar. Porque você vai sair desse mundo perdido aqui, cheio de trevas e problemas, vai para um mundo muito melhor. Por que nós devemos ser sóbrios? Primeiro, porque Jesus está voltando. Se você ler a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, vai lá comigo, por favor. Fiquei meio empolgado, né, gente? Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Eu vou ler o contexto para você entender o que Pedro vai nos falar, principalmente no versículo 13. Quantos acharam? Digo amém. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês mesmos estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhe pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus. Coisas que até os anjos anseiam observar. Portanto, estejam com a mente preparada, sobriedade. Mente preparada. Em outras traduções, sejam sóbrios. Prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Olha, portanto, estejam com a mente preparada. Sobriedade, querido. Será que a nossa mente está preparada para quando Jesus for revelado? Ou seja, quando Jesus voltar? Quando a salvação chegar, a nossa mente tem que estar preparada. Olha que coisa interessante. Segundo, porque o fim está próximo, por isso precisamos ser sóbrios. Nessa mesma epístola, capítulo 4, versículo 7. Leiam junto comigo, por favor. Quem achou, diga amém. Leiamos juntos. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas, dedicando-se à oração.
Sejam, criteriosos. Sejam sóbrios. No texto original do grego, traz a expressão da sobriedade. Em outras versões, diz que, em vez de ser criterioso, sejam sóbrios. E estejam alertas. Dediquem-se à oração. A outra razão pela qual nós devemos ser sóbrios é só para você entender por que Paulo disse lá, sejam sóbrios. Por que eu tenho que ser sóbrio? Estou explicando para você. Primeiro, que Jesus está voltando. Segundo, que o fim de tudo está próximo. E olha que isso foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Quer dizer, se naquela época ele estava dizendo que você e eu temos que ser sóbrios, imagine agora. Está entendendo o mistério? O problema é que se a pessoa não tiver consciência de que o fim está próximo, ela não se prepara para o fim. Ela vai se descuidar. Ela vai perder a sua sobriedade. É o que nós estamos mais vendo hoje aí. Terceira razão para você ser sóbrio. O diabo anda ao nosso redor. Fala para o teu irmão, o diabo está nos cirandando. Conhece a expressão? Cirandando? Cirandando? Não é ciranda, cirandinha, não, irmãos. O diabo está ao nosso redor. Uma vez que o diabo está ao nosso redor, como nós devemos estar? Como nós devemos ser? Pedro fala sobre isso. Só você virar uma página aí, capítulo 5, versículo 8. Ele diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Essa expressão, estejam alertas, e depois vigiem, está relacionado à questão da sobriedade. Você e eu só estamos alertas se estivermos sóbrios. Só estamos sóbrios se estivermos alerta. Por isso que em outras traduções diz, sejam sóbrios e vigilantes. Na semana passada vimos a expressão vigilante. Agora estamos vendo a expressão sóbrio. Sejam sóbrios e vigilantes. Por quê? Ele diz, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa o quê? Quem é que você acha que o diabo vai devorar? Os ébrios. Aquela turma que está embriagada. Aquelas pessoas que estão totalmente desligadas da realidade espiritual. São essas que ele vai devorar. Para que o diabo não nos devore, nós precisamos estar sóbrios e precisamos vigiar para podermos resisti-lo. Caso contrário, querido, ele devora. O diabo não brinca em serviço. O diabo não é misericordioso. O diabo não é bonzinho. Se ele encontrar uma presa fácil, ele mata essa presa. Jesus disse que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E assim também a gente percebe nos animais selvagens, selváticos. É isso aí. Você entendeu? Português é complicado, né? Vamos lá. E a última razão. Isso aqui que tem que abrir os nossos olhos, hein? Fala para você, irmão, presta atenção agora. Virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ai! Sente essa. Sabe quando você percebe as pessoas, quando elas estão embriagadas, bêbadas espiritualmente? É quando elas não percebem que elas estão cercadas de falsos ensinamentos, de heresias,
E quando elas mesmas correm atrás das heresias, ao passo que os crentes precisam estar sóbrios para atentar, para perceber, para discernir. Peraí, isso aqui é heresia, isso aqui não é Bíblia não, isso aqui não é ensinamento bíblico não. Mas você só tem essa capacidade de discernir o que é certo, o que é errado, o que é bíblico e o que não é bíblico, se você estiver sóbrio. Por isso que Paulo exorta Timóteo, que era um líder, a estar sóbrio. Em que contexto? Num contexto onde as pessoas vão procurar falsos ensinamentos. Vai lá comigo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1. Capítulo 4, desculpa. Versículo 3. Quantos acharam? Digo amém. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Escute essa, irmão. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, seguindo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo. Em outras traduções, seja sóbrio. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a você, enquanto as pessoas estão procurando falsos mestres, enquanto as pessoas estão buscando não a verdade, mas a mentira, o engano, quanto a você, seja sóbrio. Isso é coisa de crente. Ao passo que aqueles que estão dormindo e embriagados se alegram com as heresias, com as mentiras, com os enganos, que é o que a gente tem mais visto aí fora. O crente, por estar sóbrio, ele sabe discernir quando alguém está falando o que a Bíblia ensina realmente e quando alguém está fugindo daquilo que a Bíblia ensina. Você vai compreender por que numa parte o autor sagrado diz, estejam atentos. Nesta parte que diz, seja moderado em tudo. Em outras partes diz, esteja alerta. Você vai compreender por que na NVI apresenta essas expressões, em vez de apresentar a palavra sóbrio especificamente. Para isso você então precisa saber o que é sobriedade. No grego, sobriedade é nefo, que significa vigiar, estar sóbrio. Melhor tradução da palavra, manter o autocontrole. Escute isso, que isso é muito importante, hein? Isso para você não pensar que esta sobriedade que estamos falando aqui tem a ver com o fato de você não ingerir álcool e não estar alcoolizado. Tem nada a ver com isso. Esta sobriedade que estamos referindo aqui se refere especificamente à questão do autocontrole, para ser mais claro. E nós percebemos isso, essa expressão nefo, e esta ideia principal de autocontrole você encontra lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 13, que nós já lemos. Sobriedade, meus irmãos, significa controle. Significa moderação. Repita isso comigo. Controle, moderação. Não esqueça isso. Quando você encontrar na Bíblia, seja sóbrio, sobriedade, ele está dizendo o seguinte: tenha controle de si, seja moderado, tenha autocontrole. É essa a ideia que os autores sagrados estão passando para nós. Significa manter os nossos desejos e apetites naturais em relação às coisas deste mundo dentro dos devidos limites. Você sabe até onde você pode ir.
você sabe onde é o seu limite. O que você pode fazer, o que você não pode fazer. Enquanto que uma pessoa embriagada não tem limites, porque não sabe, não discerne, não consegue entender o que está fazendo, e aí então, você já reparou? Ela fala demais. Você já viu o embriagado, como é que ele fala demais? Você já viu como é que ele é espalhafatoso? Você já viu como é que ele não consegue discernir os limites? E muitas das vezes torna-se agressivo com os familiares? Ele perde o senso de limite. Pois bem, dentro do contexto espiritual, o autocontrole, ele nos faz entender o seguinte: peraí, isso como crente eu não posso fazer. Isso como crente eu não posso ver. Isso como crente eu não posso falar. Eu tenho controle sobre tudo. Lembra que o Paulo disse para Timóteo? Você, porém, seja moderado em tudo. Moderado no pensar, moderado no falar, moderado em tudo, irmão. Controle de tudo. Eu não posso pensar em tudo. Eu não posso falar tudo. Eu não posso fazer tudo. Eu tenho que ter limite. Está dando para você entender? Quem está entendendo, diga amém. E para que você compreenda que a ideia da sobriedade tem a ver exatamente com a questão do autocontrole, o Senhor Jesus nos deu esta ideia lá em Lucas, no capítulo 21. Vá lá comigo, por favor. Lucas capítulo 21. Versículo 34. Quantos acharam? Digo amém. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e está em pé diante do Filho do Homem. Observe o que ele disse no versículo 34. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida. Sobriedade, autocontrole, moderação, temperamento, domínio próprio. As pessoas do mundo, elas não têm controle sobre os seus desejos, sobre as suas vontades. Na verdade, elas são controladas por isso. Elas são controladas pelos seus próprios desejos. Nós que somos do dia, sejamos sóbrios, ou seja, moderados. Enquanto as pessoas se entregam à libertinagem lá fora no mundo, aos pecados, às ansiedades da vida, meu Deus, quanta gente aí vive ansiosa nessa vida, querendo mais e mais das coisas deste mundo. Nós, crentes, nós estamos buscando uma outra coisa, esperando uma outra coisa. Sobriedade, meus irmãos, significa evitar os excessos em todas as nossas áreas. Isso é moderação. Como também a sobriedade significa você exercer a fé em Deus no mundo cético. Você encontra ateus, incrédulos, céticos no seu trabalho. Encontra ou não encontra? Sim ou não? Sim. No seu trabalho? No meio dos seus colegas? Olha que coisa interessante. São exatamente os céticos, os incrédulos, ateus que são entregues aos prazeres do mundo. Sabe por quê? São ébrios, vivem embriagados,
são da noite. Ainda tem gente que não acredita na Bíblia, mas olha para a realidade da vida deles e você vai ver como que o fato deles serem incrédulos define o estilo de vida deles. Por isso que eles são assim. Por isso que agem daquela maneira. Nós, porém, que somos crentes, nós pensamos de maneira diferente, agimos de maneira diferente, nos comportamos de maneira diferente, porque vivemos pela fé. É diferente. Ó, parte da couraça, fé. Enquanto muitos dizem que não acreditam em Deus, nós cremos. Enquanto muitos duvidam da palavra de Deus, nós cremos na palavra de Deus. Enquanto muitos não vivem a palavra, nós vivemos a palavra. O que me leva a viver a palavra? A fé que eu tenho nela. Se eu creio na Escritura, eu vivo a Escritura. Se eu não creio, eu não vivo. Percebe? Fé. Porque Abraão largou a sua casa, os seus parentes, sua cidade, e foi para uma terra que Deus iria mostrar. Fé, querido. Você larga tudo nessa vida por causa da fé que você tem em Deus. Você deixa esse mundo por causa da fé. Você segue a Jesus Cristo por causa da fé. O que te move a fazer a vontade de Deus é a fé. Fé, querido. Fé. Entendeu? Sobriedade significa exercer o amor, tanto para com Deus, como também para com os irmãos no mundo cheio de ódio. Você convive com pessoas amarguradas, ressentidas, odientas, iracundas, vingativas. Você encontra pessoas assim dentro da sua casa, você encontra pessoas assim no seu local de trabalho, você encontra pessoas assim nas escolas, na faculdade, você encontra pessoas cheias de ódio. São ébrias. Estão embriagadas. Não têm autocontrole. Não conseguem nem controlar os seus próprios sentimentos. Nós, crentes, não. Apesar de sermos odiados pelas pessoas, nós amamos as pessoas que nos odeiam. Sobriedade. Difícil isso, né, gente? As pessoas nos amaldiçoam e nós abençoamos. Isso é sobriedade. As pessoas nos causam mal e nós fazemos o bem para elas. Sobriedade. As pessoas nos ofendem e nós fazemos o bem para elas. Sobriedade. Percebe quanta gente está embriagada? Porque se ela não é capaz de perdoar o seu ofensor e nem de abençoar quem lhe amaldiçoa, ela está embriagada. Segunda parte da couraça é o amor, querido. Se eu estou sóbrio, eu amo. Da mesma forma como Cristo me amou. Sobriedade significa ter esperança na volta de Cristo, no mundo sem esperança. O mundo não tem mais esperança na política, tem? Você conhece alguém que tem esperança na política? Conhece, irmãos? Você conhece alguém que tem esperança que vai haver paz nesse mundo? Você conhece alguém que tem esperança de que vai haver segurança no Brasil? As pessoas não têm esperança, irmãos. Você vai se deparar com pessoas só reclamando da política, reclamando da segurança, reclamando da economia, reclamando de tudo. Elas não têm esperança nesse mundo, mas nós temos. Nós temos. Por que nós temos? Porque nós não somos deste mundo. Nós cremos porque estamos esperando o Rei da Glória chegar. É esse que vai mudar a história. É esse que vai nos dar segurança. E segurança plena. É esse que vai nos abençoar com toda sorte de bênçãos. Lá não vai ter tristeza, não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter sofrimento. Por quê? Porque nós seremos governados pelo Rei da Glória. Esperança, irmãos. Esperança, irmãos. Está todo mundo aí preocupado, inseguro, com medo, ansioso. Nós temos esperança no nosso coração. Isso é sobriedade. Matthew Henry, um comentarista bíblico, diz: vigilância e sobriedade, no versículo 6 e 8, essas obrigações são distintas, mas se complementam mutuamente, porque enquanto somos rodeados por tantas tentações, a intemperança e excesso, não permaneceremos sóbrios se não estivermos atentos.
E se não permanecermos sóbrios, não vigiaremos por muito tempo. Uma coisa depende da outra. Para eu vigiar, eu preciso estar sóbrio. E se eu não estiver sóbrio, é questão de tempo eu não vigiar. E se eu não vigiar, eu vou cair. Uma coisa depende da outra. Está dando para você entender? Quem entendeu, diga amém. Para terminar, meus irmãos, Deus nos deu um espírito de poder, amor e equilíbrio. Em outras traduções, moderação. Você encontra excessos até dentro da igreja. Você encontra falta de controle até mesmo entre pessoas que estão cultuando na igreja. Mas Deus nos deu um espírito de moderação. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Confira para mim, por favor. Queridos, aonde tem desordem, descontrole, você pode ter absoluta certeza que o Espírito de Deus não está ali. Quem me ouviu, diga amém. É isso mesmo, querido. Não vem com esse papo de avivamento do meu lado, não, porque Deus está avivando. Porque o Espírito está agindo. Tem descontrole, tem falta de moderação, tem excessos. Não é o Espírito de Deus. Pelo menos é o que a Bíblia nos ensina. Veja o que diz o texto aí. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Vamos ler juntos em alta voz? Estão prontos? Vamos lá. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Equilíbrio, moderação, autocontrole, temperança. Esse foi o espírito que Deus te deu. Então, é isso que nós temos que refletir na nossa vida. Segundo, meus irmãos, a moderação, o autocontrole, a temperança, o domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 23. Vai lá comigo. Gálatas capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e o que mais? Domínio próprio, moderação, temperança, autocontrole. Sabe o que é isso? Sobriedade, querido. Isso é fruto do Espírito Santo. Nós somos moderados, controlados, temperantes, sóbrios, se estivermos cheios do Espírito Santo. É aí onde eu quero chegar. Você vai encontrar crentes sóbrios, porque eles estão cheios do Espírito Santo. Você vai encontrar pessoas moderadas, porque elas estão cheias do Espírito Santo. Não há quem possa ser moderado espiritualmente, moralmente, sem a presença do Espírito Santo. Não tem como. Isso é impossível, biblicamente falando. Por quê, pastor? Porque esta moderação, este equilíbrio, este autocontrole, este domínio próprio é fruto do Espírito de Deus. Portanto, se falta isso em algum ou em alguém, é necessário que essa pessoa seja cheia do Espírito Santo. Temos duas lições importantes para extrair dessa passagem. Primeiro, a sobriedade espiritual é hábito dos crentes. Isso não é uma coisa que você vai ver de vez em quando. Não, na verdade, isso você tem que ver sempre. É hábito. Você come todos os dias? Sim ou não? Toma banho todos os dias? Escova dente todos os dias? Hábito. Sobriedade é uma coisa normal que você tem que encontrar nos crentes. Hábito. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Você tem que cultivar isso diariamente na sua vida, até Jesus voltar. É hábito. Sobriedade se manifesta no exercício da fé, do amor, da esperança. Está lá o teu professor de física dizendo que não acredita em Deus.
Aí você tem a oportunidade de falar, professor, eu creio em Deus. Entendeu? Se as pessoas têm a liberdade de expressar o que elas não creem, você tem liberdade de expressar o que você crê. Afinal de contas, está aí a Constituição que nos dá liberdade de expressar. Você tem esta liberdade de expressar. Então, diga que você realmente crê. Diga que você é um crente. Não seja crente anônimo, porque não existe crentes anônimos. Crentes que são crentes o quê? O quê? Crentes o quê? O contrário de anônimo é o quê? Assumidos. Muito bem, obrigado. Crentes assumidos. Isso aí. Sobriedade se manifesta no exercício da fé, do amor, da esperança. Te deram uma facada. Nossa, dói. Ai, Jesus, como dói. Dói, mas você perdoa. Complicado, né, irmãos? Mas você perdoa. Vivemos num mundo tão egoísta, onde as pessoas vivem para si, só pensam em si. Mas quando nós estamos revestidos do amor, nós servimos as outras pessoas, nós ajudamos outras pessoas. Esperança, esperança, esperança. Ah, meu Deus, está tudo dando errado, mas eu creio que o melhor vai acontecer. Meu Jesus está voltando. Reflexões. Temos sido sóbrios espiritualmente? Observe que Paulo disse, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Irmãos, isso inclui todos. Eu, você, qualquer um que se entende como crente. Estamos sendo sóbrios? Estamos tendo controle sobre os nossos desejos, nossas vontades, sobre as coisas deste mundo? Essa é a questão. Cremos, amamos e esperamos, ainda que a maioria que estão dormindo duvide, odeie e até rejeite essa ideia da volta de Jesus? Aplicações. Vamos mostrar que somos crentes sendo sóbrios. Você nem precisa dizer que é crente. Porque crente não precisa falar que é crente, ele mostra que é crente só com a sua sobriedade. Entendeu? Porque enquanto as pessoas do mundo se largam no pecado, o crente se joga na santidade. Creia. Ame. Espere. Porque quando Jesus voltar, Ele vai te buscar. Pode ter certeza disso. Nunca esqueça as 3 virtudes essenciais do cristianismo: a fé, o amor, a esperança. Enquanto houver fé em você, enquanto houver amor em você, enquanto houver esperança em você, você é crente mesmo. Você está sendo sóbrio. São esses que Deus vai buscar. São esses que Deus vai arrebatar. E essa é a última exortação que Paulo deixa para os Tessalonicenses. Sejam sóbrios. E aí, irmãos, cá para nós. Sabendo de tudo isso, será que realmente nós estávamos preparados para a volta de Jesus? Como realmente a Bíblia ensina? Por isso nós precisamos refletir. O fim está próximo. Fala para o seu irmão, o fim está próximo, irmão. O fim está próximo. Só você ouvir os comentários dos cientistas, como eles estão preocupados com as coisas que estão acontecendo na natureza. Só você ver o que está acontecendo no mundo. Essa crise econômica aí abalando todo mundo. Dá uma olhadinha, meu irmão. Sai de dentro do seu
seu contexto, entra no contexto mundial e você vai ver aí os sinais que estão acontecendo. Há aqueles que duvidam, né? Que a Bíblia é verdadeira. Hoje é o dia da Bíblia. Há aqueles que duvidam da Bíblia, né? Bom, então eu vou te dar um fato histórico, um fato real, um fato atual. Por quê? Um país desse tamaninho, escondido lá no Oriente, até hoje, em pleno século XXI, chama a atenção da humanidade. Sabe de que país eu estou falando, né? Estou falando de Israel. O Israel que você encontra na Escritura. Por quê, meus irmãos? Por que que Israel sempre esteve no centro das atenções do mundo? Não foi só hoje, não é só hoje. Não foi só ontem, irmãos. Durante toda a história, desde que esse país existe, ele está no centro da história. Por quê, irmãos? Se a Bíblia fosse falsa, se isso fosse uma mentira, olha que eu estou te dando só um exemplo da veracidade da Escritura. Quando Israel foi reconhecido como Estado, cumpriu-se uma profecia bíblica que está em Ezequiel. Sabia disso? Você vive sempre Israel envolvido em conflito. Sempre envolvido. Mas isso também é um cumprimento profético. Sabia disso? Olha, quantos países você não conhece que nem aparece nos telejornais? Não é verdade? Mas por que Israel, um país desse tamaninho, continua sempre sendo notícia para nós, aqui do Ocidente? Por que que os Estados Unidos sempre está envolvido lá com Israel? Por que que aquela turma árabe lá sempre está querendo destruir essa nação? Por quê, irmãos? Por quê? Porque foi um povo que Deus escolheu. Foi dali que nasceu o Salvador da humanidade. É um país que tem uma aliança com Deus. Está aqui na sua Bíblia, ó. Está falando tudo aqui, ó. E foi um judeu que disse que vai voltar para buscar o seu povo. Entendeu? Foi Jesus. E olha que coisa interessante, irmãos. As doutrinas de um judeu, de um líder, que veio de uma cidade lá de Nazaré, onde ninguém levava fé. Quando ele chegou em Caná da Galileia, irmãos, ele fez tantos milagres. Ele ensinava como ninguém, mas ele ensinava o que estava escrito neste livro. Jesus não apenas afirmou, mas confirmou a autoridade suprema da Escritura Sagrada. Ele disse, eu não vim desfazer a lei, eu vim cumprir a lei. Se ele estava debaixo da autoridade da Escritura, significa que todos nós também devemos estar. Todos nós devemos estar. Portanto, se a Escritura diz, sejam sóbrios, meu irmão, seja sóbrio. Jesus está voltando. Amém?